Vamos pensar. Então, primeira coisa é os pais entenderem, quem criou a empresa entender que não é todo mundo que é obrigado a trabalhar na empresa. Muitas vezes o pai acha que os filhos precisam querer estar ali. E tem muitos filhos que não querem. Isso é uma das coisas que causa um grande tumulto quando a gente fala de empresa familiar. E isso dá uma briga gigantesca. Então, primeiro, quando a gente está trabalhando com o empresário, né, que é o pai, vamos dizer assim, que era o que eu estava trabalhando, eu precisei fazer com que ele entendesse que nem todos os filhos queriam estar ali. Tinham filhos que queriam fazer coisas diferentes, que queriam lançar seus próprios voos e não queriam estar ali. E ele precisava aprender a respeitar isso. Não é porque ele era o pai que ele podia obrigar os filhos a trabalharem na empresa. Um proprietário de uma empresa, um empreendedor, um empresário, precisa ter consciência de que a empresa dele, quando ele cria, não foi feita para os filhos. Pode ser que algum filho queira estar ali, mas se aquilo é um negócio que ele fez, ele precisa fazer aquilo ficar perene, mesmo que nenhum filho queira continuar. E isso são coisas que não são fáceis, porque tá muito linkado, né? Família com empresa, mas eu já tenho um império, já tá tudo pronto, por que meus filhos não querem? E realmente tem muitos filhos que não querem e falam, pai, não quero, isso não é pra mim. E aí, quando o pai começa a encher muito e falar, não, isso é pra você, você tem que olhar pra empresa, você tem que fazer alguma coisa, isso muitas vezes causa briga. Então essa é a primeira coisa, que é fazer o empresário entender. Será que realmente a família quer trabalhar ali com ele? Será que você está respeitando a vontade das pessoas da sua família? A segunda coisa é separar o local onde a gente fala dos assuntos da empresa e dos assuntos de casa. Só de fazer isso, falar dos assuntos da empresa na empresa e falar dos assuntos de casa em casa, isso já ajuda pra caramba. Muitas vezes, em empresas familiares, o almoço de domingo é só pra discutir assunto da empresa. E aí, vai ter gente que vai achar que isso é super normal. Por exemplo, quem criou a empresa, isso na maioria das vezes surge do pai, mas começa a cansar a família. A família fala, caraca, a gente tá só no almoço de domingo. Para de falar da empresa um pouco. E a gente fazer o nosso cliente entender que ele precisa separar essas coisas é muito importante. E aí, quando eu tô trabalhando com um cliente que tem empresa familiar, eu costumo falar para eles, vamos traçar uma meta? Que assuntos da empresa a gente trata na empresa. Assuntos de casa a gente trata em casa. Só de fazer essa pequena separação, vocês não têm ideia de como as coisas já melhoram. E aí você fala, mas Karina, só isso? É, porque na maioria das vezes tem um apaixonado e que fala 100% do tempo, independente do dia, sobre a empresa. E para algumas pessoas da família, isso cansa, isso é demais. Então, aprender a respeitar um pouco como as outras pessoas entendem isso é muito importante. E quando a gente fala para eles separarem, né, o que é empresa do que é a família, pelo menos local, vamos dizer assim, em casa a gente não discute da empresa, a gente fala da empresa quando a gente estiver na empresa. E aí você começa a deixar um pouco mais leve essa parte de empresas familiares. E como eu disse no começo, né, 52% das empresas são familiares. Então tem muita empresa que funciona assim. A chance de você aí, como mentor de negócios, trabalhar com uma empresa familiar é muito grande. Metade. De 4 que você vai trabalhar, provavelmente 2 serão empresas familiares, se a gente for olhar para a estatística, né? Outra coisa para a gente olhar quando a gente atende empresas familiares é quando a gente tem, por exemplo, os filhos que não gostam de trabalhar na empresa. Isso é outra coisa para vocês pensarem. Ah, mas o fulano não trabalha, mas ele ganha um salário. Só porque o pai acha que ele precisa dar o mesmo salário para todos os filhos. Cuidado com isso. Quando a gente está em uma empresa, a gente precisa, se a empresa, por exemplo, fala em meritocracia e todas essas coisas, quem trabalha mais recebe mais. Quem faz mais recebe mais. O filho que não trabalha, que não faz nada, por que ele recebe um salário da empresa? Isso é outra coisa que pode causar um tumulto na família quando acontece. É desafiador atender uma empresa familiar e, ao mesmo tempo, é muito comum. 50% das empresas, praticamente, mais de 50% são empresas familiares. E quando a gente começa, né, um processo entendendo que as empresas familiares
Tem coisas mais apegadas à emoção do que uma empresa que não tem familiares trabalhando. Isso ajuda a gente a ajudar esse dono de empresa. Porque tem coisas que é só porque ele acredita ali que, nossa, todos os filhos têm que ganhar igual. Todos os filhos têm que trabalhar na empresa. Quem disse isso? Isso não é verdade. Se ele tiver uma conversa com cada um dos familiares que trabalham na empresa para entender quem quer trabalhar ali, o que ele faz de melhor, será que ele está no lugar certo? Isso já ajuda pra caramba a empresa não sofrer tanto.